Olá pessoal, muito bem-vindo a mais uma coluna tributária aqui no Portal Contábeis. Eu sou a professora Camila e de 15 em 15 dias, tanto eu quanto a Natália trazemos aqui para vocês assuntos da área fiscal tributária, desde apurações, obrigações acessórias, cálculos, planejamento tributário, compliance e por aí adiante. Nós vamos entrar hoje numa trilha que é a trilha do especialista em imposto de renda. E por que a gente trouxe essa trilha aí para você que nos assiste? Por conta que estamos entrando no período do imposto de renda. Então, nós vamos trazer insights, situações super importantes que muitas vezes ficam um pouquinho fora do nosso dia a dia, como, por exemplo, o espólio, como, por exemplo, o ganho de capital, que é a nossa aula de hoje. Nós também vamos falar de saída definitiva do Brasil, ou seja, são assuntos importantes que podem gerar dúvidas com relação ao momento, em que situação que a gente vai fazer, quem tem que fazer, qual o momento de fazer. Nós vamos trazer aí essa trilha do especialista em imposto de renda para que você possa tirar as suas dúvidas. Então, deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você tem alguma ponderação e a gente vai aqui discutindo isso e conversando. Hoje, a nossa aula vai ser sobre o GCAP, o Programa de Ganho de Capital. Nós vamos entender o desdobramento, quem entrega, quando que entrega, como que funciona, como que vai ser a dinâmica processual, né? Como que a gente baixa o programa, digita no próprio programa, como que vai ser. Então, vem aqui comigo que a nossa aula é de GCAP. Deixei aqui anotado alguns pontos de atenção para não deixar passar nada e a gente conseguir abarcar aí o máximo possível com relação ao GCAP. Então, bora lá para a nossa aula de hoje. Antes da gente adentrar de fato na aula, eu quero trazer alguns pontos de atenção para nós. Primeiro ponto. O GCAP, diferentemente do programa do imposto de renda, né, da pessoa física, o período, a competência dele, quando você for observar lá no site da Receita, ele é do próprio ano, ele é do ano vigente. Então, quando você digita lá, baixar o programa do GCAP, você vai ver que o GCAP de 2023 é com relação às operações de 2023, o GCAP de 2024 com relação às obrigações de 2024. Diferente do que a gente está acostumado com o programa do imposto de renda. A gente baixa 2024 para fazer a entrega de 2023. Este é um ponto, o primeiro ponto que eu queria trazer. O segundo ponto é importante, no programa do imposto de renda e também acessando via o site, né, via gov.br, na declaração pré-preenchida, seja ela iniciando já com o que se tem na base de dados da Receita ou iniciando lá em branco, independente, e também no programa quando a gente baixa, não há a possibilidade da gente apurar, da gente digitar o ganho de capital nessa situação. O ganho de capital ele vai ser apurado, ele vai ser escriturado, tudo no programa do GCAP, tá? Não tem que ser importado. Então você vai baixar o programa do GCAP, vai apurar o ganho do capital, vai gerar um arquivo e este arquivo aqui você vai fazer a importação para o imposto de renda da pessoa física, tá? Então são esses dois pontos de atenção antes da gente entrar no detalhamento de como apura, quem apura, por que apura. Antes da gente começar, por quê? Porque são pontos que a gente vai lá no início na hora de baixar o programa, certo? Agora vamos entender melhor o ganho de capital. A Receita, ela tributa o imposto de renda, ele é o tributo que alcança a variação patrimonial, né? O ganho, seja oriundo do capital ou do trabalho ou dos dois juntos. Posto isso, nós vamos tributar, a tributação do imposto de renda, ela vai acontecer quando houver a venda de móveis, imóveis, moedas, veículos, ouro, ações, exceto as ações que são transacionadas na Bolsa de Valores, porque vai pertencer lá à renda variável, tá? Então, quando a gente falar aqui sobre ações, a gente exclui as ações que estão dentro da Bolsa de Valores. E também quem recebe herança, e essa herança vai ser declarada num valor diferente, superior ao valor que constava na declaração de imposto de renda anterior.
Então, são essas pessoas que estão obrigadas a fazer o programa, né? A escriturar o ganho de capital, a baixar o GCAP e fazer as apurações. Aquelas que tiveram as vendas ou aquelas que ganharam a herança no valor superior, né? Vai declarar no valor superior àquela que estava declarada anteriormente. E um ponto bem importante que a gente precisa entender, e aqui eu trouxe para a gente não esquecer. No caso, quando a gente faz a alienação, quando a gente faz a venda de bens ou direitos, nós vamos precisar de situações importantíssimas, de valores importantíssimos. O primeiro que a gente vai precisar é o valor do custo de aquisição. O custo de aquisição é o valor que eu adquiri aquela ação, aquele bem, aquele veículo, aquela casa, aquele terreno. Eu vou precisar deste valor e eu vou encontrar o valor da diferença entre a alienação e o custo de aquisição, né? É aí que eu vou aplicar a tributação, é sobre este ganho. Então, ou seja, a diferença entre o valor da alienação e o meu custo de aquisição é a apuração é onde eu vou aplicar o meu imposto de renda. É nesta variação, é nesta diferença. Este é o meu ganho de capital, que está sujeito à tributação e faz todo sentido. Eu tive um custo de aquisição, exemplo, de 800 mil reais e eu fiz uma venda por 1.200.000. Eu tive um ganho de capital de 400 mil reais. Então a gente vai encontrar o ganho do capital. Nós temos esse tipo de situação que a gente vai precisar analisar o custo de aquisição e o valor da venda. E vamos encontrar o nosso ganho. E é em cima deste ganho que vai incidir o nosso imposto de renda. Outro ponto importantíssimo, no caso de doações e de herança, como que eu vou apurar o meu ganho de capital? Eu vou pegar, primeiramente, o valor que foi atribuído no momento da transferência, seja ela por herança, seja ela por doação, e vou fazer a contrapartida com relação ao valor que eu vou declarar na minha declaração lá de ajuste do imposto de renda. Então, recebi doação, recebi herança, como que eu vou apurar o meu ganho de capital? Eu vou verificar o valor que foi atribuído na transferência, quanto que valia aquela determinada ação que eu ganhei, patrimônio, e qual é o valor que eu vou declarar no meu imposto de renda. Aí eu vou encontrar o meu ganho de capital. E é a partir deste valor que a gente vai apurar o nosso imposto de renda. Nós falamos do custo de aquisição. O custo de aquisição é aquele valor que corresponde efetivamente lá no nosso campo, que a gente declarou lá no campo de declarações de bens e direitos, na declaração de ajuste anual anterior. Então, eu vou buscar o meu custo de aquisição deste bem, que eu apurei o ganho de capital, que eu estou apurando o ganho de capital, na minha declaração, lá no campo de bens e direitos, na posição 31/12 daquele ano. Então, eu vou buscar esse custo ali. Então, quais são os custos que nós vamos encontrar? O valor da entrada daquela mercadoria, daquele imóvel. Vou tirar, caso se tenha alguns valores que a gente pode considerar, como por exemplo, a corretagem, nós podemos tirar dos valores no caso de imóveis. Então, é importante o quê? Para que eu encontre o meu custo de aquisição. Eu vou lá na minha declaração de ajuste anual anterior, verifico qual que era o valor daquele bem naquele momento e qual que vai ser o valor que eu vou declarar na minha declaração de imposto de renda, uma vez que eu tomei posse daquele item. E aí, esta diferença é que é o meu ganho de capital, super importante. O que acontece se o meu ganho de capital, se o meu custo de aquisição for desconhecido? Aí a gente vai ter um problema, né? Porque, veja bem, eu preciso do custo de aquisição para que eu possa encontrar o ganho de capital. Não faz sentido como que eu vou encontrar o ganho de capital se eu não tenho o valor referencial de entrada, né? O valor original. Então, o cálculo é custo de aquisição versus o valor da alienação, esta diferença é o meu ganho de capital. Se eu não tenho ganho de capital, a legislação ela nos pontua lá no artigo 140 do decreto 9.580, né? Caso vocês queiram procurar, é o artigo 140 do decreto 9.580, que traz o seguinte: como que eu vou buscar? E aqui eu coloquei para nós a letra da lei para que a gente não possa esquecer. Na ausência do valor que foi pago, né, lá do meu custo de aquisição daquele bem, como que nós vamos encontrar este custo de aquisição? O que será considerado? O valor atribuído para efeito do pagamento do imposto de transmissão, ou seja,
qual que foi a base de cálculo do imposto de transmissão. Vou poder utilizá-lo caso eu desconheça a partir do imposto de renda. O valor que tenha servido de base de cálculo para o imposto de importação, no caso, nos bens que sejam importados. O valor da avaliação do inventário ou do arrolamento, em caso de imóveis. O valor da transmissão que foi utilizado na aquisição para o ganho equivalente do capital. O valor corrente na data da aquisição ou zero, caso você não encontre nenhum desses valores. Ou seja, você vai tributar 100% do valor da sua alienação. Então, ponto importante. Como que eu apuro o ganho de capital? É a diferença entre o custo de aquisição e o valor de alienação. Ponto. Se eu não tenho custo de aquisição, lá no artigo 140 do decreto 9.580, discrimina pra gente. Olha, então, ok, você não tem? Então, busque qual foi a base de cálculo do imposto de transmissão de bens. Não tenho. Então, busque lá o valor caso seja um bem importado. Qual que foi a base de cálculo que foi utilizada para apurar o imposto de importação? Não encontrou. Busque o valor que foi utilizado no inventário ou no arrolamento destes bens. Ou seja, a própria legislação nos traz opções, né, circunstâncias que a gente pode encontrar. Não encontrou? Você vai tributar o 100%. Isso está na legislação. Artigo 140 do decreto 9.580. Tá? Então, super importante a gente observar isso no momento de fazer as nossas apurações, certo? O que eu preciso entender também? Temos isenções. Que bom que temos isenções, né? Vamos buscar as nossas isenções. O que acontece? Nas alienações em que a gente tenha valores aonde o valor negociado for abaixo de R$35 mil, a gente está dentro das nossas isenções. Outro ponto importante, outra isenção, até R$20 mil no caso de alienação de ações negociadas no mercado de balcão. A outra de R$35 mil nos demais casos, inclusive nas alienações de bolsa de valores do exterior. Então, nós temos dois tipos de isenções. Primeira isenção, de até 20 mil no caso de ações que são negociadas lá no mercado de balcão. Segunda isenção, nós temos aí de 35 mil nos demais casos, inclusive na alienação de ações negociada na bolsa do exterior. Outro ponto importantíssimo, agora vamos entrar nas isenções com relação à apuração do ganho de capital nos imóveis. Aí eu chamo você aqui para a gente analisar as situações. Primeiro ponto que nós temos a isenção no ganho de capital de imóveis. Alienação no valor inferior a 440 mil de bem imóvel, em que o titular só possua aquele único imóvel de venda. Então, vejam só. Importante. Essas isenções que nós vamos tratar agora dos imóveis, essa no valor de venda abaixo de 440 mil, as duas próximas que nós vamos discutir só podem ser utilizadas de 5 em 5 anos, tá? Então aí fica um ponto de atenção pra gente. Primeiro ponto, alienação no valor inferior ou igual a 440 mil de um único bem imóvel, né? Só pode ter esse bem imóvel. Outro ponto importante de isenção. Desde 2005, a pessoa que efetuar a venda do imóvel residencial e que ele, dentro do prazo de 180 dias, que vão ser contados a partir da celebração do contrato, aplica o resultado dessa venda, né, esse lucro que ele teve, na aquisição de outro imóvel, também residencial, ele tem a isenção para o ganho de capital. Isso é muito importante. E quando você opta por esta isenção, ela é irretratável e ela tem que ser informada, tá? Nós vamos apurar o ganho de capital, nós temos uma diferença, tivemos um ganho que sofreu isenção, tá? Isso é importante. E essas opções só podem ser realizadas dentro de 5 anos. Então, pode ter cliente seu que opte por não aproveitar desta isenção, porque ele vai ter dentro desses 5 anos o outro imóvel no valor superior a qual ele está ali guardando essa isenção para mais à frente, tá? Então, isso é muito importante.
que eu vou precisar fazer nestes casos? Vou precisar fazer o ganho de capital? Vou precisar apurar o ganho de capital, que vai ser zero, mas eu preciso declarar isso, porque eu vou informar lá no meu imposto de renda. Então, eu vou baixar o meu programa do GCAP e lá dentro do programa do GCAP nós teremos um campo de informações de novo rendimento isento e não tributável, igual nós temos lá na nossa declaração de imposto de renda. E lá nós temos as situações de isenção. Então, você vai clicar lá em novo rendimento isento e não tributável. Nós temos lá o ganho de capital no montante onde a alienação foi abaixo de 440 mil. Nós teremos a isenção nas situações aonde teremos uma nova aquisição de imóvel residencial dentro dos 180 dias. Nós teremos a isenção de até R$ 20.000 na alienação de ações de mercado balcão. Nós teremos as isenções que são aplicadas de 35 mil para todos os outros casos. Então, neste campo, você vai lá escolher qual que é a isenção que você está se tratando, né? Então, você vai fazer lá a digitação com relação a qual que é o imóvel, né? Tem todos os campos do adquirente, do valor da alienação, se teve custos, se não teve custos, isso aqui é super importante. E você vai ter a opção também de declarar a isenção deste bem do ganho de capital deste bem que você aí teve a alienação. E, ok, posto tudo isso, qual que é a alíquota do imposto de renda? De 15% quando não ultrapassar 5 milhões de reais. Ou seja, a maioria, né? Aí temos grande parte que vai ser de 15%. Depois disso, a alíquota passa para 22,5% em ganhos superiores a 30 milhões. Então, a gente tem uma alíquota que vai de 15 até 22. Caso ultrapasse aí o valor de 5 milhões, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, o próprio sistema vai fazer o cálculo para nós, trazendo qual que é a alíquota. Então, via de regra, o que nós temos? De até 5 milhões, dentro de situações de 15% do imposto de renda, alíquota de 15%. Depois, ganhos maiores aí de 30 milhões, a gente vai ter aí a alíquota de 22,5% e depois o próprio sistema que vai apurar a alíquota aí média do imposto de renda, né? Então, mas salvo resguardo, a gente aí tem 15%. E o que é preciso entender? A responsabilidade destes pagamentos, né, da apuração deste pagamento é daquele que é residente no Brasil ou daquele que é adquirente e residente no Brasil. Então, se você é o alienante, se você é o adquirente residente no Brasil, você precisa fazer essa apuração. Ou nos casos de espólio, que vai ser o tema das nossas próximas aulas aqui do especialista na nossa trilha, o inventariante, aquele que foi nomeado como inventariante, ele também vai ser o responsável pela apuração do GCAP. Quando que nós vamos apurar esse imposto, né? O ganho de capital, você vai pagar ele até o último dia do mês subsequente da operação. Então, se você é o alienante residente no Brasil, você vai pagar o seu imposto de renda do ganho de capital até o último dia do mês subsequente àquele momento que você teve o ganho, né, de capital apurado. O que eu preciso sempre entender? Que os impostos, eles têm os períodos de serem apurados. A gente já está super antenado nisso. Perdeu este prazo, vai incidir, provavelmente, a cobrança aí de multas. Então, fez a operação, realizou a negociação, a alienação, você é o alienante, você é o inventariante, você teve este ganho de capital, faz o GCAP, baixa o programa e faz as suas apurações, porque vai ficar muito mais tranquilo da gente conseguir fazer as apurações dentro do prazo. Outro ponto importantíssimo que a gente precisa entender quando a gente fala de imposto de renda, né? Os nossos programas da Receita Federal, eles vão atualizando de ano em ano. Então, sempre atualize aí os seus programas para que você tenha as declarações de forma correta. Eu espero que tenha ficado super claro. Coloca aqui nos comentários sobre o começo aqui da nossa trilha do especialista em R. Eu encontro vocês na nossa próxima coluna tributária para a gente discutir ainda imposto de renda. Muito obrigado e até a próxima.